Senhores diretores, bom dia. Hoje veio apresentar considerações referente ao processo administrativo envolvendo a RGD Solar Desenvolvimento Limitada, referentes aos projetos UFV Lorena 4A e Lorena 4B, na área de concessão da EDP São Paulo, dois projetos de mini geração distribuída de 2,5 megawatts cada. Apresentando um breve histórico do caso, em 16 de dezembro de 2022, o acessante iniciou o processo com o ingresso do projeto elétrico de entrada para as instalações de mini geração distribuída, contemplando duas unidades consumidoras de 2,5 megawatts cada. Já em 6 de janeiro, o acessante ingressou com solicitação de orçamento de conexão para essas instalações, ainda dentro do prazo disposto no artigo 655-O da Resolução 1000, com o objetivo de ter o enquadramento como GD1 desses projetos. Porém, em 13 de janeiro, esses projetos elétricos foram reprovados por suposta inviabilidade de conexão de média tensão para um conjunto de unidades consumidoras que totalizavam 5 megawatts, quando na realidade o projeto se trata de duas unidades consumidoras de 2,5 megawatts cada. E conforme o artigo 23 da resolução número 1000, esse consumidor teria o direito de se conectar em média tensão. Inclusive, essa inviabilidade foi posteriormente reconhecida como indevida pela própria CMA por meio da nota técnica número 219 de 2025. Entretanto, em 26 de janeiro de 2023, a distribuidora cancelou essas solicitações de orçamento de conexão, motivadas pela não aprovação do projeto elétrico de entrada, e a justificativa estava baseada no artigo 67 da Resolução Normativa número 1000, que dizia que a distribuidora poderia indeferir essas solicitações de orçamento de conexão caso os projetos elétricos ainda não estivessem aprovados no momento da solicitação do orçamento de conexão, caso suas normas técnicas internas estabelecessem isso. Em continuidade, o acessante protocolou reclamações sucessivas na ouvidoria da ANEEL, onde teve o retorno em 11 de maio, com a própria ouvidoria da agência confirmando que poderia sim haver a conexão de duas unidades consumidoras de 2,5 megawatts ainda conectadas em média tensão, conforme comunicação de ouvidoria número 091428 de 2023. Mesmo assim, a EDP manteve seu posicionamento de não aprovar o projeto em média tensão. Em 20 de maio, após sucessivas reclamações do acessante, o projeto elétrico foi aprovado pela EDP, porém apenas para 2,5 megawatts, referentes ao projeto Lorena 4A. Já em 31 de maio, o acessante reingressou com solicitação de orçamento de conexão para o projeto aprovado. Entretanto, em 11 de julho, a EDP retornou com o pedido de recolhimento da garantia de fiel cumprimento. O acessante não se negou a pagá-lo, porém questionou se o projeto ainda estava sendo enquadrado como GD1 e se seu protocolo de 6 de janeiro de 2023 ainda estava sendo considerado válido. A distribuidora não retornou essas alegações e apenas cancelou o protocolo por conta do não recolhimento da garantia. Já em 2 de outubro de 2024, a SMA abriu este processo administrativo e em 31 de outubro o acessante encaminhou suas primeiras considerações para a agência. Em 2025, a SMA protocolou a nota técnica número 209 e o acessante retornou com o recurso em 5 de dezembro. Vale ressaltar que o único motivo para a não aprovação do orçamento de conexão em 23 de janeiro foi a não apresentação por parte do cliente do projeto elétrico aprovado. Porém, o consumidor apresentou o projeto elétrico anteriormente para a distribuidora, que ainda estava em fase de avaliação. Inclusive, a própria STD da ANEEL já se manifestou sobre um caso semelhante envolvendo a própria EDP São Paulo por meio do memorando número 226 de 2024, onde a superintendência verificou que a distribuidora apenas poderia indeferir a solicitação de orçamento de conexão de um acessante pela não aprovação do projeto elétrico de entrada, caso essa exigência estivesse disciplinada em suas normas técnicas. Entretanto, a própria superintendência avaliou as normas técnicas vigentes à época da EDP e constatou que a distribuidora não exigia a aprovação do projeto, mas sim a mera apresentação do projeto elétrico, conforme o acessante havia cumprido em 16 de dezembro de 2022, portanto antes da solicitação de orçamento de conexão. Adicionalmente, a distribuidora informou nos autos que havia reprovado o projeto elétrico de entrada do acessante, envolvendo três motivos principais. O primeiro, com relação à potência total solicitada de 5 megawatts para atendimento em média tensão. Um outro motivo relacionado à não apresentação de endereço com numeração oficial emitido pela Prefeitura e a apresentação de formulários não assinados no momento da solicitação do projeto elétrico. Com relação ao primeiro item da reprovação, podemos constatar que se trata de uma reprovação indevida, reconhecida inclusive pela própria CMA por meio da nota técnica número 219, que reconheceu que a análise do nível de tensão deve ser realizada de forma individual por unidade consumidora e que, nos termos do artigo 23 da Resolução 1000, a demanda limite
para atendimento em média tensão é de 2.500 kW, que é justamente a demanda de cada unidade consumidora solicitada pelo acessante. Já com relação ao item 2, o qual a distribuidora solicitou a apresentação do endereço com numeração oficial emitida pela Prefeitura, o próprio acessante já havia encaminhado, no momento da apresentação do projeto elétrico, tanto a matrícula quanto declarações da Prefeitura dizendo que não iria emitir essa numeração, uma vez que se trata de uma unidade consumidora rural. E dessa forma, podemos concluir que a mera apresentação da matrícula, identificando a propriedade, juntamente com as declarações da Prefeitura e as coordenadas dos pontos de conexão apresentadas no projeto elétrico, já seriam suficientes para que a distribuidora pudesse elaborar seus estudos de rede para poder, na sequência, emitir o orçamento de conexão do projeto. Já com relação ao terceiro item, após a distribuidora informar ao acessante que o formulário de solicitação média atenção não estava assinado pelo responsável técnico, o acessante prontamente o fez. Entretanto, vale destacar que foi o próprio responsável técnico quem realizou os protocolos por e-mail para a distribuidora, incluindo com a emissão da sua anotação de responsabilidade técnica devidamente assinada, o que demonstra que não havia dúvidas para a distribuidora sobre quem era o responsável pelaquela solicitação. Tratando-se, portanto, de um vício meramente formal e sanável, que não comprometeria a análise técnica do projeto, e tampouco a emissão ou elaboração do orçamento de conexão. Além disso, nos termos do artigo 71 da Resolução número 1000, eventuais pendências deveriam ter sido analisadas pela distribuidora no prazo de até 5 dias úteis, possibilitando uma correção tempestiva por parte do acessante, não sendo razoável que essa formalidade justificasse o indeferimento do seu projeto. Dessa forma, fica claro que o acessante respeitou todos os procedimentos técnicos exigidos pela distribuidora para a solicitação do orçamento de conexão, sendo as pendências técnicas anteriormente apresentadas e justificadas referentes à aprovação do projeto elétrico de entrada. Projeto elétrico este que, de acordo com o memorando 226 de 2024 da STD, precisava apenas ter sido apresentado, mas não necessariamente aprovado até o protocolo da solicitação do orçamento de conexão. Assim, considerando o princípio da isonomia, o acessante vem requerer que seja feita a reconsideração da decisão proferida na nota técnica 219 da SMA da ANEEL, com o reconhecimento de que o pedido de orçamento de conexão protocolado em 6 de janeiro é válido e deve produzir todos os seus efeitos, incluindo a emissão do orçamento correspondente com base nas condições técnicas vigentes à época do protocolo, sem prejuízo decorrente da ausência de projeto aprovado das instalações de entrada no momento do protocolo, e que seja reforçado que, como a solicitação do orçamento de conexão foi realizada em 6 de janeiro de 23, o empreendimento se enquadrará no disposto no inciso 1 do artigo 655-O da Resolução 1000, ou seja, será enquadrado como GD1, caso sejam cumpridos todos os demais requisitos relativos aos prazos de injeção após a emissão do orçamento de conexão. Agradecemos a ANEEL pela oportunidade de apresentar nossas considerações e nos colocamos à disposição caso sejam necessários maiores esclarecimentos.